Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a resposta que você está esperando chegar, como é que ela vai lhe encontrar? Ô, glória! Vai te encontrar animado, vai te encontrar fervoroso, vai te encontrar com a placa de eu já sabia. Aleluia! Ou vai te encontrar tendo chutado o pau da barraca e lá está. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Aleluia. E Deus me deu um tema para essa noite, e casou bem com o que nós cantamos aqui, nas músicas que nós cantamos. E o tema dessa noite é: a fé pode ser vista. Amém. Amém. Vambora. Sabe, nós podemos enxergar a fé. Nós podemos enxergar uma pessoa de fé. Se puder baixar um pouquinho, acho que está dando microfonia aqui. Nós podemos enxergar uma pessoa de fé, nós podemos enxergar alguém que está numa atitude de fé, alguém que está andando pela fé. Essa pessoa, ela pode ser vista. E sabe, meu irmão, nós temos, como cristãos, um chamamento que Deus nos diz, que Deus nos dá. É dito e repetido, dito uma vez e repetido por mais 3 vezes na palavra de Deus, que o justo viverá pela fé. E lá em Hebreus ele ainda completa, ele diz que se ele retroceder, Deus não terá prazer nele. Uma vida sem fé, uma vida que não está baseada na fé, ela não causa prazer ao nosso Pai. Ela não é prazerosa para Deus. Uma vida de incredulidade é uma vida que traz um distanciamento de Deus. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa ter fé. Amém? Então, nós precisamos entender, e creio que nós já entendemos, mas nós precisamos reforçar dia após dia, que a nossa vida precisa ser uma vida de fé, baseada na fé, expressar a fé. Não basta apenas dizer que crê, não basta apenas dizer que é crente, vir na igreja. Não, essa fala precisa ser traduzida em nossas vidas, na nossa maneira de agir, no nosso falar, no nosso pensar, sabe? Independente das circunstâncias, independente das tribulações, independente do que se levanta ao nosso redor, nós precisamos manter a nossa posição de fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 1. Tem uma passagem bem conhecida. Lucas 7:1 diz assim: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, estou lendo na Nova Versão Transformadora, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Versículo 4. Os líderes suplicaram intensamente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, ou basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus soldados. Se preciso dizer vão, eles vão, ou venham, e eles vêm.
E digo aos meus escravos, façam isso, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem nos ensina muitas coisas. Sabe, eu meditando sobre isso, nós podemos enxergar o centurião. O centurião que ouviu falar de Jesus, mas se nós formos analisar um pouco mais o texto, ele não apenas ouviu falar de Jesus naquele momento, mas ele tinha consciência de quem Jesus era, porque ele já tinha uma certa afinidade com o povo judeu, porque algumas pessoas disseram, não, você precisa ajudá-lo, porque ele é nosso amigo, ele é amigo do nosso povo, ele até nos construiu uma sinagoga. Então, apesar de ser um soldado romano, apesar de ser da outra parte, que estava o império que estava oprimindo o povo judeu, ele, de certa forma, tinha um apreço pelo povo judeu. E a gente consegue enxergar que ele tinha conhecimento daquilo em que os judeus criam e da maneira como os judeus agiam, porque quando ele manda os servos até Jesus e dizer assim, não sou digno de entrar na sua casa, ele está entendendo que um judeu não poderia entrar na casa de um gentio. Ou ao contrário, não é verdade, eu não sou digno que você entre na minha casa, né? Ele entendia que o judeu não poderia estar na casa com um gentio, entrar no ambiente de um gentio. Então ele não queria forçar Jesus Cristo a fazer algo que iria contra a própria crença dele, contra a própria lei dos judeus. Ele compreendia como funcionavam as coisas. Então ele tinha conhecimento e conjecturas aqui de uma mente que viaja, que alguém já tinha falado sobre o esperado Messias, sobre aquele que viria, aquele que iria redimir o povo. Então ele, quando ouve falar de Jesus Cristo, ele entende, ei, esse aí era aquele que o povo judeu espera. E provavelmente entendendo o que ele vinha e ouvindo falar do que ele já estava fazendo, ele diz, ei, eu encontro um servo aqui meu, que eu admiro muito, que eu tenho muito apreço por ele, e ele está doente, muito enfermo, prestes a ir à morte, e eu sei quem pode ajudá-lo. Amém? Então, o centurião tinha esse pano de fundo, vamos dizer assim. E aí ele manda os servos, e tem duas passagens que falam sobre isso, mas ele manda os seus servos irem até Jesus Cristo, e eles explicam, e Jesus Cristo se dispõe a ir até ele. Mas no meio do caminho ele diz, não, eu entendo. Apenas diga uma palavra. E sabe, o outro aspecto do centurião ele entendeu quem Jesus era, a autoridade que ele tinha, quem o enviou, porque ele diz, eu vou fazer uma analogia comigo mesmo. Eu recebo ordens e obedeço, e os soldados que estão abaixo de mim, quando eu dou uma ordem para eles, eu digo vão, eles vão, quando eu digo venham, eles vêm. Eu tenho autoridade e eu sei como é que ela funciona. Então, se esse homem tem autoridade, ele também vai usar e eu sei como é que funciona. Então ele disse, dê apenas uma ordem, como diz essa versão aqui. Assim como eu faço com os meus servos, assim como eu tenho uma correspondência, quando eu dou uma ordem aos meus servos, eles dizem, dê uma ordem. Dê uma ordem. E eu sei que a sua ordem será atendida. E sabe, meu irmão, essa consciência e essa maneira de compreender chamou a atenção de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus se impressionou com a fé dele. Por quê? Porque vinha de alguém que não era judeu. Porque vinha de alguém que, naturalmente falando, logicamente falando, iria rejeitá-lo, iria chacoteá-lo, iria dizer que ele estava tentando fazer uma revolução, mas veio de alguém que creu nele, que entendeu o princípio, que entendeu o que estava acontecendo naquilo ali, naquela ocasião,
e se beneficiou disso. E Jesus diz: eu não vi, diga assim, não vi em Israel nenhuma fé do tamanho dessa. Sabe, meu irmão, a fé pode ser vista, a fé pode ser percebida, a fé pode ser observada. Sabe, muitas vezes nós conseguimos entender se a pessoa está agindo em fé ou não, pelo modo de falar dela, pela maneira como ela está se portando. Porque ela olha para a circunstância, mas ela não considera ou não dá ouvidos às circunstâncias que estão ao redor dela. Ela permanece com a palavra. E isso é interessante, meu irmão, porque a nossa fé ela precisa estar firmada na palavra. Assim como a fé do centurião estava firmada na palavra de Cristo. Sabe, o que ele creu, ele disse, não, se você enviar uma ordem, uma palavra, eu sei que essa palavra vai funcionar. E da mesma maneira, a nossa fé precisa estar firmada e baseada na palavra de Deus ao nosso respeito. Na palavra de Deus sobre nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu gero fé no meu coração, a fé vem. Amém? Eu ouvi algumas vezes, né, já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, de que se a fé vem, é porque ela vem de algum lugar, né? Que ela sai de algum lugar. E ela sai da palavra. E sabe, meu irmão, tem uma outra passagem que é diferente, mas que tem o mesmo princípio, eu queria que você abrisse lá. Também outra passagem bem conhecida, Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Lucas 5, 4 diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Em outra versão diz, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. O que estava acontecendo aqui? Pedro ouviu o sermão de Jesus enquanto Jesus utilizava o barco dele. E ele entendeu e ele compreendeu aquela palavra. E quando Jesus chega e dá uma ordem para ele, ele diz, eu tenho uma justificativa natural plausível. Eu tenho uma justificativa natural que pode rebater essa ordem que o Senhor está dizendo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes e vou fazer de novo. Sabe, o especialista ali era Pedro. O especialista em pesca, o especialista naquela ocasião ali era Pedro, não era Jesus. Mas ele compreendeu de quem vinha a autoridade e de quem vinha a palavra, a qual estava mandando ele fazer algo. E sabe, meu irmão, é isso que basicamente a fé nos pede. Para fazer aquilo que Deus disse, independente das circunstâncias, independente da nossa desculpa natural, independente dos nossos argumentos, independente daquilo que se argumenta para nós. Sabe, a fé, ela precisa colocar em prática a palavra de Deus dita ao nosso respeito. Deus fala para nós e nós vamos corresponder a Ele, independente de qualquer coisa. Não é negar as circunstâncias, não é dizer que não existe. A fé não está pedindo para a gente mentir e dizer que a circunstância não está ali. Não, ela está dizendo que, apesar das circunstâncias, eu vou crer naquilo que Deus disse ao meu respeito. Apesar das coisas ao meu redor estarem dizendo que não vai acontecer aquilo que Deus disse, eu escolho ficar com aquilo que Deus disse e não com a circunstância. Amém? Quando Jesus Cristo diz aos discípulos,
lá em Marcos 11, 23, e diz assim, ei, se disseres a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito, ele não está dizendo para os discípulos negarem o monte. Ele não está dizendo, olha, você vai olhar para o monte e você vai mentalizar na sua mente que não existe monte, e diga assim, monte, você não existe, monte, você não existe. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Jesus está dizendo, ei, considerem o monte. Considerem que está aí. Considerem que a coisa está aí diante de você. Mas considere ele, mas considere ainda mais a palavra que Deus disse ao teu respeito. Considere ainda mais a fé que você tem. E dizer assim, ei, monte, você está aí, mas aí não é o seu lugar. Ei, você está aí, mas eu posso mover você. Amém? Você está aí, mas eu sei que pela fé você pode sair daí. Não é negar as circunstâncias, não é dizer que não existe, não é mentir, que as pessoas muitas vezes se confundem e dizem assim, não, mas eu vou negar e dizer assim, não, eu não tenho. Não, às vezes você tem sim. Às vezes está aí. Às vezes a circunstância está na nossa cara. Mas nós cantamos hoje, meu irmão, que não é pelo que nós sentimos, que não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Nós vamos viver pela fé, e a fé está baseada em quê? No que Deus disse. Aleluia. Pela fé, eu vou crer no que eu não vejo. Pela fé, eu vou alcançar o que eu não tenho condições de alcançar, porque Deus disse que isso aconteceria. Amém? Sabe, muitas pessoas, eu ouvi algumas vezes já, mas eu ouvi recentemente, inclusive, umas pessoas criticando, a palavra da fé, e tem muitos aí que insistem em querer que as coisas deem errado mesmo, e eu não sei que tipo de evangelho é esse, que continua a insistir e dizer que aquilo que a palavra de Deus está dizendo não é bem aquilo mesmo. E a pessoa estava criticando e dizendo assim, não, esses crentes aí, prepotentes e arrogantes, que dizem, eu declaro, eu decreto, eu confesso, e dizendo, e eles acham que são o quê? E sabe, meu irmão, nós não estamos dizendo que declaramos, que confessamos, que dizemos e chamamos a existência baseados na nossa própria vontade. Nós não estamos dizendo baseado em aquilo que nós estamos achando. Não, nós temos uma palavra que respalda aquilo que nós estamos crendo. Nós temos uma palavra que respalda aquilo que nós estamos chamando a existência. Nós temos uma palavra que respalda aquilo que nós estamos declarando. E é baseado nessa palavra que nós sabemos que vai acontecer. Baseado naquele que disse essa palavra, naquele que construiu tudo isso. Então não é prepotência e arrogância, não, isso é fé, isso é confiar naquele que pode todas as coisas. Jesus Cristo, lá em Mateus 24, ele diz para os seus discípulos, ei, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vai passar, não vão passar. Elas têm substância suficiente para montar e para construir e para fazer acontecer aquilo que ainda não consigo enxergar. Aleluia. Então, quando eu digo eu declaro, eu decreto, seja lá o que você utiliza, você está baseado naquilo que Deus diz ao teu respeito. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso, mano? Amém. Precisamos andar pela fé. A nossa fé precisa ser vista. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele entendia se aquela pessoa estava andando em fé ou não. As atitudes, a maneira de falar, sabe, o posicionamento. Não é baseado na nossa própria vontade. Eu achei que seria assim, eu tive uma ideia, e agora eu vou crer nessa ideia. Não é uma ideia aleatória que nós cremos. Não é em algo que saiu da nossa cabeça. Nós fundamentamos aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Meu irmão, se aquilo que você espera está fundamentado e garantido pela palavra, é só questão de tempo. É só questão de tempo.
Garanta que a sua expectativa esteja respaldada pela palavra e tenha certeza que você vai ter aquilo que você espera. Tem um texto que diz assim, ainda no Velho Testamento, o profeta Isaías diz lá, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor da terra. Sabe, se a gente perguntar para as pessoas se elas querem comer o melhor da terra, todo mundo vai querer. Ninguém vai rejeitar o melhor da terra. Perguntar, você quer comer o melhor da terra? Quero. Mas em que está baseado a promessa de comer o melhor da terra? Está não somente em querer o melhor, está em querer e ter a disposição de ouvir. A disposição de entender qual é o desejo de Deus de nos dar o melhor da terra. A disposição de compreender a sua vontade e pedir de acordo com a sua vontade. Eu costumo dizer, e eu tenho certeza que isso é o que Deus faz em nossas vidas. Deus nos persuade a crer naquilo que Ele deseja para nós. É meio que um convencimento, sabe? Ele nos convence a crer naquilo que Ele quer para a nossa vida. E no momento em que nós deixamos ser convencidos por Deus, aí, meu irmão, ninguém nos segura. Aí ninguém pode nos segurar. Deixa ser convencido por Deus. Deixa ser persuadido por essa palavra. O que acontece muitas vezes é que nós estamos muito propensos a aceitar aquilo que é ruim. Não, porque é assim mesmo, né? O mundo está vivendo dessa maneira. Ei, não. Nós precisamos aceitar aquilo que é bom, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Sabe, irmão, eu vou contar um testemunho que Deus falou, o Espírito Santo me corrigiu esses dias. Eu, geralmente, todo ano, tenho que ir no gastro, e faço exames e tudo mais, né? E uma vez, né, fui no gastro, aqui em Joinville já, e um médico muito bom, e a gente conversando, ele falou assim, você tem intolerância à lactose, né? E sim, tal, fiz os exames. E aí ele disse, eu também tenho intolerância à lactose. Mas acontece assim, e quando eu estou bem, eu estou tranquilo, descansado, as coisas não fazem tão mal para mim. Mas quando eu estou muito cansado, se eu comer um pedaço de queijo, desanda tudo. E, meu irmão, acabou que eu me convenci daquilo ali. E eu me peguei muitas vezes dizendo isso abertamente, e assim, porque eu concordei, não, é verdade, né? Olha, parando bem para pensar, quando eu estou bem, realmente eu como e não sinto tanto. Mas quando eu estou cansado, os sintomas aumentam depois que eu como alguma coisa com lactose. E eu comecei a dizer, não, realmente tá. E falava isso, as pessoas perguntavam, e quando eu estava falando de intolerância à lactose, as pessoas perguntavam, não, olha, quando você está cansado, é assim, então. E aí, um dia desse, eu falando isso, e Deus disse, quem foi que disse isso? Aí eu despertei assim. E eu perguntei, realmente, quem foi que disse isso? Onde você aprendeu isso? Sabe, eu me senti Adão na hora. Eu acho que foi esse sentimento que Adão sentiu. Quem foi que te falou isso? Né? E eu disse, rapaz, é mesmo, eu estou repetindo algo, isso se tornou a minha opinião, ao ponto de eu estar repetindo isso para outras pessoas, algo que eu ouvi. Meu irmão, eu vou desconsiderar o que o médico está dizendo? Não, ele estudou para isso, ele tem esse conhecimento, eu preciso considerar, mas eu posso escolher não tornar isso a minha opinião. Sabe, o monte está lá, os sintomas estão ali. De vez em quando eu como queijo ou muita coisa, quando eu exagero, os sintomas vêm sim.
Mas eu não posso tornar isso uma regra na minha vida. Eu não posso dizer que isso é o que funciona de fato e acabou no meu corpo, não. Eu preciso ser a resistência dentro de mim, dizendo, ei, está aqui o sintoma, mas eu não vou ceder a isso. Eu não vou abrir para essa opinião. Por quê? Porque a palavra diz que eu sou curado. Vou ser prudente, meu irmão? Vou ser prudente, com certeza. Vou andar com prudência, não vou exagerar na comida, até porque os glutões não herdarão o reino dos céus. É verdade? Mas eu também irei entender que eu não preciso viver condicionado a um diagnóstico. Amém? E sabe, o monte está ali. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ei, monte, eu te considero. Você está aí mesmo. Mas eu creio que maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Maior é o que está aqui dentro. Maior é o que Deus diz ao meu respeito do que eu estou conseguindo ver, naturalmente falando. Sabe, meu irmão, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós nunca seremos decepcionados. É certo que nós não seremos decepcionados. É certo que nós não seremos frustrados. Porque se a nossa confiança estiver nele, sabe, não pode estar, isso não pode ser garantido por um governo, isso não pode ser garantido por uma autoridade, isso não pode ser garantido pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pastor, por ninguém mais além de Deus. Qualquer pessoa fora de Deus, fora da Trindade ali, ela está sujeita a falhar, mesmo se não quiser. Ela está sujeita a não cumprir com o prometido, ela está sujeita a ser impedida pela circunstância de cumprir a sua palavra, mas Deus, Ele não vai deixar com que a sua palavra volte vazia. Deus não vai deixar com que Ele disse não deixe de se cumprir. Ele não vai deixar com que a sua palavra caia, com que a sua palavra se desintegre. Aleluia. E nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos andar dessa forma, sabe? Vai incomodar a gente? Vai. Vai ter pessoas que vão nos chamar de arrogante? Vão sim. Mas, meu irmão, se você estiver certo que está na palavra, meu irmão, não tema em ser chamado de arrogante. Se você estiver certo que é aquilo que Deus disse para você, não tema em ser chamado de soberbo. Aleluia. Eu ouvi, algum tempo atrás, uma frase que isso me impulsiona, que diz assim, não esteja considerando os alertas de excesso, ou não considere os alertas de excesso daqueles que estão acostumados a viver em escassez. Não considere os alertas de soberbo daqueles que não estão acostumados com a fé. Não considere o te chamar de prepotente daqueles que só creem no pior. Não, se levanta em fé, independente do que vão achar de você. Se levanta em fé, baseia a tua fé na palavra, entende a vontade de Deus ao teu respeito e tenha certeza de que você vai ter aquilo que você espera. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, debaixo de uma palavra. Sabe, Pedro estava lá no barco, ele e os discípulos, tempestade rolando. Cadê Jesus? Jesus vem andando sobre as águas. Abre lá, só para ler esse texto. Mateus 14, 28. Eu vou ler só esse texto. Não vou ler a passagem inteira. Mateus 14, 28. Diz assim: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene. Se é realmente o Senhor, ordene ou dê ordens para que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: venha.
Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Oh, glória! Sabe, essa passagem mexe muito comigo, porque não só tinha Pedro no barco, meu irmão. Não só era Pedro que estava ali. A Bíblia diz que quando Jesus estava vindo, eles começaram a gritar e dizendo, é um fantasma. Todo mundo desesperado naquela tempestade, e eles estavam achando que uma assombração estava indo até eles. Só que alguém no meio de tudo aquilo ali dá um estalo na mente dele e ele diz, opa, peraí, quando eu ouvi a voz do mestre, dizendo, ei, não temas, sou eu. E ele diz, opa, peraí, abriu-se uma oportunidade aqui nesse negócio. Porque o que poderia acontecer, meu irmão? Todo mundo gritar e dizer, mestre, nos salva, isso já tinha acontecido antes. A diferença é que Jesus estava no barco. Jesus dormindo, o povo lá, passando pela tempestade, e acorda o mestre, mestre, não te importa que nós estamos perecendo? E eu não sei você, mas entendendo Pedro, eu acredito, isso aqui é 1 José Carlos, versículo 1, né? Eu acredito que Pedro disse assim, rapaz, eu não vou passar por isso de novo, não. Eu já levei uma puxada de orelha antes, fui chamado de pouca fé. Alguns irmãos dizem, né, o discípulo bully, né? O de pouca fé, né? Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Vai voltando, volta para cá. E imagino Pedro dizendo assim, rapaz, essa eu já aprendi. E ele se levanta e diz, mestre, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Qual era a intenção? Por que Pedro quis ir até Jesus Cristo? Ele poderia ter pedido para ele se apressar e chegar até o barco e acalmar a tempestade, meu irmão. Mas sabe, Pedro olhou e viu uma oportunidade de usufruir, de experimentar de algo sobrenatural. De experimentar de algo que poderia, e eu tenho certeza que mudou a vida dele. E que ficou escrito para a eternidade. Se és tu, é tu mesmo que está dizendo, então assim, eu sei que se és tu, você tem poder suficiente para me fazer andar sobre as águas. Porque eu já vi uma palavra que você dizendo que eu pescaria peixe sem ter pescado a noite inteira, e eu pesquei muito mais do que eu pescaria normalmente. Porque eu já vi muitos outros, inclusive o centurião, dizendo que somente por uma palavra o Senhor dissesse, o servo dele seria curado, e ele foi curado. Então, dá uma ordem para mim, para que eu faça e eu vá e ande sobre as águas. Diz para mim o que eu preciso fazer, diz para mim o que é que eu tenho que fazer agora para experimentar do sobrenatural e fazer o que você está fazendo também. Pedro não se intimidou, meu irmão, de olhar e pedir para fazer algo que Jesus Cristo estava fazendo. Por quê? Porque ele já estava levando pancada na orelha há tempo suficiente. Jesus Cristo olhando e dizendo, ei, por que você me chama? Por que você tem pouca fé? Por que vocês estão fazendo assim? E ele diz, agora é minha oportunidade, eu vou, me diga aqui, eu vou fazer agora. O que é que eu faço? Manda eu ir ter contigo. E o que é interessante, e o mais lindo de tudo, é que Jesus olha para ele e diz, pode vir. Eu não te repreendo por querer viver algo sobrenatural. Eu não te repreendo por querer romper em fé. Eu não te repreendo por querer andar em níveis maiores. Vem para cá, faz aquilo que está no teu coração, faz aquilo que você me pediu. Eu estou te mandando, sobre a minha palavra você pode andar. Aleluia. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite é porque você precisa andar no sobrenatural. Se você está ouvindo essa palavra, é porque você está sendo convidado a entrar no nível maior do sobrenatural na sua vida, pelo que você está crendo. Quais são os teus pedidos de oração? Quais são as tuas expectativas?
2 semanas atrás, pouco menos, Joana pregou aqui sobre fé, sobre os 4 elementos da fé. E um deles é essa expectativa que precisa estar no nosso coração, ardendo a todo tempo, porque nós precisamos de estar esperando alguma coisa. Amém? Aleluia. O pastor André Martins estava conosco há uns dias atrás e na reunião que a gente teve de manhã com a mídia e o louvor, não sei se foi na reunião, se foi da noite, agora não lembro mais, e que ele disse, se você não está esperando nada, é nada que você vai ter. Se você está esperando nada acontecer, é nada que você vai ter. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. O que você está esperando? Qual é o milagre que você está esperando acontecer? Então, como é que eu vou esperar? Eu estou esperando o milagre acontecer. Como é que eu vou esperar? Eu vou esperar na expectativa e na certeza que vai acontecer, porque Deus disse e me garante que se eu dissesse a esse monte que ele se lançasse no mar e não duvidasse no meu coração, mas cresce, isso iria acontecer. Então, meu irmão, não sai da tua posição até ver acontecer um milagre. Mas não tem garantia nenhuma natural que isso vai acontecer. Eu não preciso de garantia natural. A garantia que eu tenho é que Deus falou no meu coração, eu estou seguindo a vontade dele e eu vou ver acontecer. Aleluia. Só garanta isso. Só garanta que é a vontade dele ao teu respeito. Sabe, meu irmão, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Desejar ver milagres, desejar ver o sobrenatural, ter expectativa de que Deus vai agir em nosso favor. Não existe uma vida cristã monótona. Se você está na monotonia, alguma coisa está errada. Se você não está tendo que crer em nada, meu irmão, revise a sua vida. Porque é certo que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus Cristo diz, ei, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E lá em João, 1 João, capítulo 4, ele diz que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E sabe, quando está falando de vencer o mundo, não é só as ideologias do mundo, não é só as coisas ruins, porque a gente tende a falar de quando está falando do mundo, está falando do que está acontecendo ali nessas coisas aí do mundo, nas coisas erradas, nos pensamentos errados. Não, também é isso aí. Nós iremos prevalecer sobre todas essas coisas. Se estivermos em fé, nós iremos estar acima de todas essas coisas, porque a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar quando nós permanecemos nele. Mas também é vencer aquilo que está se colocando contra nós. Aquilo que está impedindo de nós andarmos e caminharmos corremos a nossa carreira de maneira plena. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário fé para perdoar, porque o perdão, a falta de perdão está impedindo o nosso crescimento. E aí, baseado na palavra, porque é muito fácil, meu irmão, dizer assim, a gente olha e diz assim, a Bíblia manda a gente perdoar, porque inclusive, se você ler lá em Marcos, capítulo 11, 23, depois que Jesus Cristo manda a gente tirar o monte da nossa frente, com fé, não duvidando, ele diz, ei, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque se você não perdoar, isso aí que eu te falei não vai funcionar. Amém? Então a gente tem uma garantia bíblica de que perdoar é uma ordenança. Mas não somente perdoar,
Muitas outras coisas estão garantidas na palavra a nosso respeito. A Bíblia nos garante suprimento. A Bíblia nos garante saúde. A Bíblia nos garante paz. Ah, pastor, mas eu não estou tendo nada disso. Então, meu irmão, comece a crer por isso. Comece a chamar à existência isso. Como eu te falei, você não precisa negar o sentimento. Você não precisa negar a circunstância. Mas você precisa chamar a existência dizendo assim, eu não estou vendo e eu não estou sentindo, mas eu creio que vai se transformar e que vai acontecer aquilo que eu estou esperando. Por quê? Para me fazer feliz? Não, porque Deus disse que faria. Aleluia, glória a Deus. Você está animado, meu irmão? Ô, glória. Glória a Deus. Pelo que você está crendo? Qual tem sido a sua expectativa? O que você tem gerado no seu coração e que alimenta, que te fica impulsionando você ali? Não, crê por isso, crê por isso, crê por isso, crê por isso. Então começa a crer por isso, meu irmão. Começa a chamar a existência, que isso faça parte das tuas orações. Qual tem sido a parte do teu dia que você está chamando a existência a algo para a tua vida? Aleluia. Glória a Deus. Onde você está exercendo esse princípio? Crie, por isso falei. Qual tem sido a parte do dia em que você olha para a circunstância e diz assim, naturalmente falando, está tudo contra mim, mas eu creio que tem alguém que é maior do que eu, que disse que me tiraria disso, que disse que a circunstância vai mudar, que disse que se eu disser esse monte ergue-te no mar e não duvidar no meu coração, vai se fazer aquilo que eu digo, porque eu creio e eu falo, porque eu creio e eu falo, baseado na palavra de Deus. Aleluia. Arruma algo para crer, meu irmão, nessa noite. Arruma algo. Tenho certeza, se você vasculhar um pouquinho na sua vida, você vai encontrar alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Sabe, meu irmão, é tempo de nós termos essas experiências de fé na nossa vida. É tempo de termos testemunhos para contar. Uma das maiores armadilhas do diabo é nos fazer achar que estamos caminhando. É nos tornar lentos, vagarosos. E nós acharmos que estamos no ritmo certo. Enquanto ele conseguir te manter na velocidade que você está, tranquilo, ele vai garantir o teu insucesso, enquanto ele está correndo na tua frente, fazendo e desfazendo as coisas. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Deus é muito bom. Ei, tenha uma fé que seja possível de as pessoas verem. Seja aquele que fala o contrário. Seja aquele chato da turma, em que todo mundo está esperando o pior e você está dizendo, eu estou crendo no melhor de Deus para a minha vida. Ah, não, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Rapaz, você pode estar crendo dessa maneira. Eu estou crendo no que Deus disse ao meu respeito. Ah, seu prepotente, seu arrogante. Vocês vão ver quando acontecer na minha vida. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Brincadeira, gente. Ô, Glória, não canta essa música não precisa não, tá bom? Aleluia. Mas deixa ser isso. Não precisa, você não precisa de respaldo de ninguém, a não ser o teu pai, aquele que te disse para fazer algo. Você não precisa da aprovação de mais ninguém para isso. Aleluia. Se levanta em fé. Se levanta em ousadia. Crê no impossível. Chama a existência. Deixa as pessoas verem isso. Não para que você seja exaltado, mas para que quando aconteça as pessoas olhem, rapaz, não é que o Deus dele fez isso mesmo?
Não é que o doido tinha razão. Não é que aquele cara arrogante alcançou aquilo que ele estava crendo mesmo. Aleluia. Sabe, tem uma passagem que diz que quando as pessoas verem o que Deus está fazendo em nossa vida, elas irão glorificar ao Senhor. Elas irão render graças a Deus pela nossa vida. Mas isso só pode acontecer se nós estivermos firmes e expressando o que Deus está fazendo em nossa vida. Falando do que Deus está fazendo, falando do que nós estamos crendo, falando do que nós estamos esperando, falando do que Deus prometeu para nós. Amém? Amém? Aleluia, sua fé precisa ser vista. Diga assim comigo, a minha fé precisa ser vista. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Aleluia. Queria que você abrisse lá em Filipenses, capítulo 4. Nós já estamos caminhando para o final. Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo está dizendo assim no versículo 11, na NVT. Diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio ou cheio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece ou que me dá forças. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Ele está dizendo, eu não desconsidero as circunstâncias. Eu não estou fechando os olhos dizendo assim, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo, não. Ele está dizendo, ei, eu encontrei um segredo de permanecer feliz em meio às circunstâncias que se levantam contra mim. Eu aprendi um segredo de manter, e nessa versão diz, eu aprendi o segredo de viver. Porque tem pessoas que quando a circunstância muda, ela não quer mais viver. E agora não tem mais sentido. Mas aí ele diz, eu aprendi um segredo. Eu descobri qual é a fonte. Eu descobri como é que eu passo por essas coisas. Ele diz, eu posso passar por todas essas coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece. E o que é que fortalece, meu irmão? É a palavra de Cristo. É a palavra, é aquilo que Ele disse ao nosso respeito, é aquilo que Ele disse que iria fazer por nós, é o que a palavra nos garante, que nos dá a garantia que nós podemos, que vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo no final, e eu vou permanecer, e eu vou chegar, e eu vou encontrar aquilo que eu espero, vivo. Amém. Não despedaçado por dentro, não caindo os pedaços já, sem conseguir nem alcançar. Não, eu vou chegar diante daquilo que Deus prometeu para mim, daquilo que eu estou esperando, firme, convicto, animado e dizendo, Pai, obrigado, porque valeu a pena crer. Valeu a pena exaltar o teu nome, valeu a pena ser xingado, ser chacoteado, valeu a pena fazer tudo o que eu fiz, porque agora eu estou vendo diante dos meus olhos aquilo que eu criei. Aleluia. Oh, glória. Como é que você vai estar quando a resposta que você espera chegar? Como? Qual vai ser a tua atitude? Qual será a tua estrutura? Como vai te encontrar? Nós precisamos estar, meu irmão, firmes. Como o apóstolo Paulo disse. Ei, está aqui a circunstância. Se eu tiver de estômago vazio, eu vou estar feliz e vivendo.
Se eu estiver com fartura, da mesma maneira. Não é a circunstância que dita quem eu sou. Não é a circunstância que dita o meu estado. O meu sentimento, as minhas emoções não irão variar de acordo com as circunstâncias ao meu redor. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu peço. Aleluia. Aleluia. Eu não sou o eco das circunstâncias. Eu não repito. Eu fico ali feito papagaio repetindo aquilo que a circunstância diz. Igual o vosso pastor estava diante de um diagnóstico médico. E é sutil, meu irmão. É meio que automático, imperceptível. Você está concordando e falando. E você não sabe como aquilo entrou. Você só sabe que está falando aquilo ali. Amém? Glória a Deus. Deixa a sua fé ser vista. Se você não está crendo em nada, meu irmão, está errado. Se não tem nada que você está esperando, tem alguma coisa errada, tem algo que precisa ser mudado. Deus precisa encontrar em você uma expectativa e uma esperança para que Ele possa suprir. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo, Deus é bom. Diga assim, a minha fé precisa ser vista. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado em nome de Jesus. Te bendigo, te glorifico por aquilo que Tu és em nossas vidas, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos garante aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Obrigado, Pai, porque todas as coisas já estão preparadas para nós nas regiões celestiais e nós chamamos à existência, ao reino natural, aquilo que já está pronto para nós no espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós não iremos retroceder desse padrão da fé, porque retroceder é te desagradar e nós não queremos te desagradar, Senhor. Pelo contrário, nós queremos agradar o Teu coração para que você olhe para nós e assim como Cristo, como disse a Cristo, diga, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, porque Ele anda na minha palavra, porque ele crê naquilo que eu digo, porque ele vive segundo não o que ele está vendo, mas pelo que ele está crendo. Obrigado, Senhor, por nós entrando em um novo nível de fé, andando em níveis maiores no sobrenatural, crendo, chamando a existência e vendo acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja forte, ousada, intrépida. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja que anseia por ver o cumprimento das promessas, que só descansa quando ver acontecer, que só para de chamar a existência quando está diante dos olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, cada vez mais, nós aumentando esse nível de fé, crendo para os milagres, crendo em curas extraordinárias, crendo, Pai, em suprimentos extraordinários. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus por favor sobrenatural vindo sobre nós. Em nome de Jesus. Palavras sendo lançadas como lanças a longo alcance. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela ousadia do Teu povo. Oh, Pai, declarando a Tua palavra e declarando aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Oh, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, eu sei que nenhuma das Tuas palavras deixarão de se cumprir. Por isso nós declaramos elas. Por isso nós confessamos elas. Por isso que nós chamamos a existência. Pai, nós não somente queremos, mas nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. E nós iremos alcançar, Pai, todas essas coisas em Teu nome. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.